município de Derrubadas situa-se no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Limita-se ao norte com a República da Argentina e o estado de Santa Catarina, ao sul com o município de Tenente Portela, ao leste com os municípios de Barra do Guarita e Tenente Portela e ao oeste com o município de Três Passos. Derrubadas é quente e temperado. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano, que mesmo no mês mais seco ainda existe pluviosidade. Derrubadas tem uma temperatura média de 19,3 graus. Pluviosidade média anual de 1.824 milímetros. A vegetação da área do município de Derrubadas é a mata latifoliada subtropical, a qual pode ser comprovada através do Parque Florestal Estadual do Turvo. Além dessa área, existem aproximadamente 1.800 hectares de mata espalhada em pequenos pontos do município. O Parque do Turvo é considerado por ter uma vegetação jovem. O relevo do município de Derrubadas apresenta-se ondulado em aproximadamente 55%. Torna-se acidentado em 40%, principalmente ao descer do nível dos rios e arroios que formam a bacia do Rio Uruguai e do Rio do Turvo, restando apenas 5% de topografia plana. O cultivo da erva mate teve parte importante na economia e na história do município. Foi comercializada inicialmente pelas tribos indígenas que a levavam através de picadas na mata até a margem oposta do rio Uruguai. Posteriormente, a suinocultura foi introduzida e áreas foram desmatadas para o cultivo de milho. A colonização, que acelerou o processo de desmatamento, tem nos cultivos anuais próprios para a subsistência o sustento de outras atividades. Além disso, o município conta ainda com atividades de duas agroindústrias, uma voltada para a produção de queijos e derivados lácteos e a outra a produção de derivados de cana-de-açúcar, principalmente o aguardente. O município conta ainda com programas que visam fomentar o turismo regional através da exploração das belezas naturais, como é o caso do Salto do Yucumã. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, definiu parques ambientais como áreas com características naturais, espetaculares ou únicas, que são de grande importância ao país e que preservam o meio ambiente. Além disso, essas áreas também servem como locais de pesquisas científicas, de educação ambiental e como um lugar de lazer. Há alguns anos, o IBAMA iniciou um programa que privatiza os serviços, possibilitando agora uma melhor administração e melhorias aos parques. Consequentemente, o número de turistas que visitam os parques tem aumentado mais e mais a cada ano. Criado através do Decreto Estadual número 2312, de 11 de março de 1947, como reserva florestal, o Parque Estadual do Turvo foi uma das primeiras unidades de conservação instituídas no Rio Grande do Sul em 1954.
através da Lei nº 2440, de 2 de outubro de 1954, sendo a maior área protegida de proteção integral do Estado. Com cerca de 17.500 hectares, é o último refúgio para animais como a onça-pintada, a anta e o gavião real no Rio Grande do Sul. Por tais atributos, é considerado por muitos ambientalistas como a área mais importante para a conservação da fauna gaúcha ameaçada de extinção. O principal atrativo turístico do parque é o Salto do Yucumã, a maior queda d'água longitudinal do mundo, com 1.800 metros de extensão. No contexto atual, o Parque Estadual do Turvo se destaca por ser a última porção significativa da formação vegetal do Alto Uruguai, no estado do Rio Grande do Sul. Os objetivos básicos de parques cuja categoria o Turvo insere-se são a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. A bromélia Dickia sp tem no Parque Estadual do Turvo um dos últimos habitats no território gaúcho. No parque, podemos observar várias espécies de plantas e fungos como louros, cactos, canafístulas e coqueiros vermelhos, que são chamados assim porque são propícios para a formação de colônias de um fungo chamado líquen vermelho ou rosa, que só se prolifera onde o ar é muito puro. Ao longo das trilhas existentes no parque, presenciamos a Lagoa das Marrecas, onde se banham animais como as marrecas e os frangos d'água, pegadas de animais que habitam a região, como de cervos e onças, e um caminho aberto na trilha, chamado Caminho das Antas, pelo qual as antas passam para beber água na lagoa. O ecoturismo é um segmento do turismo voltado para a contemplação, atividades de lazer, esportivas ou educacionais no meio natural, de forma a preservar os patrimônios naturais e culturais do local visitado. Além disso, o ecoturismo é ainda uma forma de despertar a consciência ecológica dos turistas através da interpretação e integração com o ambiente e a comunidade do local, gerando benefícios tanto para o visitante quanto para a comunidade ou local visitado. O município de Derrubadas e Ametista do Sul é composto pelo bioma Mata Atlântica. A vegetação nesse bioma é marcada pela presença de árvores de grandes e médio porte, formando uma floresta densa e fechada. Os impactos ambientais em território brasileiro assumem uma dimensão mais preocupante em virtude da sua posição geográfica. O nosso país abrigar ecossistemas de clima tropical, datados da maior biodiversidade mundial. Nenhum organismo é capaz de viver sozinho sem interagir com outros seres vivos. As interações que os seres vivos realizam são chamadas de relações ecológicas. Elas podem ocorrer entre organismos de uma mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes. Essa relação ecológica ocorre quando indivíduos de uma mesma espécie competem por um mesmo recurso, como território, alimento, água ou até mesmo luz solar. Diferentemente da competição entre indivíduos de espécies diferentes, pode ocorrer disputa por parceiros sexuais. Habitat é um ambiente natural onde nasce e cresce qualquer ser organizado. Habitat é um termo utilizado na ecologia que compreende o espaço e o ecossistema onde os animais se desenvolvem, dentro de uma comunidade. O nicho ecológico é o conjunto de condições e recursos que permitem a uma espécie sobreviver no ambiente. Cada espécie possui um nicho diferente, isso porque não existe duas espécies exatamente iguais. Cada uma possui diferentes formas e exigências de interagir com o ambiente.
Ao longo de milhões de anos, a região foi afetada por movimentos de placa basáltica que a quebravam, produzindo desníveis. Estes, por sua vez, deram lugar a saltos e cascatas de diferentes magnitudes que foram sendo erodidos pelos rios. A fenda basáltica que dá corpo ao Salto do Yucumã formou-se há cerca de 200 milhões de anos a partir de inúmeros movimentos verticais. Rochas extrusivas são também conhecidas como rochas vulcânicas. Elas são formadas pela expulsão do magma, que ao chegar na superfície esfria rapidamente. Por causa desse processo, não são formadas cristais. Alguns exemplos de rochas extrusivas são o basalto e a obsidiana. Os cristais no solo de Ametista do Sul são formados em rochas intrusivas. É quando o magma esfria devagar e, enquanto está borbulhando, essas bolhas se solidificam e ficam ocas, permitindo a formação de cristais. Formam os geodos de ametista e de outros cristais. Apenas uma barragem hidrelétrica, a barragem da usina do Foz do Chapecó, que está instalada no Rio Uruguai, entre o município de Águas do Chapecó, em Santa Catarina. A usina Foz do Chapecó tem 598 metros de extensão e 48 metros de altura. Ainda está sendo planejada uma barragem que pode prejudicar ainda mais a vista do Salto. De Ametista do Sul é conhecido como a capital mundial da ametista, por causa das suas atividades com pedras preciosas. Ela faz parte da microrregião de Frederico Westphalen, uma área de 75.968 km² e aproximadamente 7.565 habitantes. O clima predominante é subtropical, com duas massas de ar que predominam: a massa polar atlântica com baixas temperaturas e a massa tropical atlântica com altas temperaturas. A principal atividade econômica do município, com aproximadamente 75% do movimento, é o setor extrativista mineral, com a extração de pedras preciosas. A agricultura, com pequenas propriedades, num total de 650 imóveis, cuja renda familiar média é em torno de 2 salários mínimos. O município possui também 100 estabelecimentos comerciais e 15 estabelecimentos industriais de pequeno porte, com remuneração de 1 a 2 salários mínimos. Os principais produtos do município são feijão, milho e soja. Na pecuária, existe pequena produção de subsistência
com suínos, aves e bovinos, sendo que o gado leiteiro tem uma média de 2.000 litros por dia. O município hoje conta também com o projeto de vitivinicultura que iniciou-se em 1997 com 8 agricultores e 4 hectares, e atualmente possui mais de 50 agricultores integrados e um aumento de 150 hectares plantados. Acredita-se ser esta uma fonte de renda que irá acelerar ainda mais o crescimento do município, uma vez que inicia-se a produção de vinho. No início, a atividade garimpeira era feita em condições precárias. Hoje em dia, todos trabalham com os equipamentos necessários à sua segurança e indispensáveis para a preservação de sua saúde, como capacetes, óculos, tampões para ouvidos, botas, máscaras e ventiladores para a renovação do ar dentro das galerias. Atualmente há em torno de 2.200 garimpeiros associados à COGAME, Cooperativa dos Garimpeiros do Médio Alto Uruguai, a qual tem por objetivo garantir a segurança dos seus associados, mantendo-os conscientes das leis e normas a serem seguidas. Para a mineração e todas as exigências ambientais e de cuidado com a segurança dos trabalhadores é realizado pelo Sistema Online de Licenciamento Ambiental, com o objetivo de autonomizar o processo. O Sistema Online de Licenciamento é que se obtém a licença prévia de instalação e licença de operação. Na região são comuns geodos cilíndricos, com dimensões métricas, que podem por vezes ultrapassar 3 metros de comprimento. A maioria dos geodos representa a seguinte sequência de minerais: uma primeira camada milimétrica e centimétrica de calcedônia maciça, seguida de quartzo mal cristalizado, muito fraturado, incolor e esbanquiçado, em pacotes de espessura centimétrica. O Rio Grande do Sul passou a ser habitado pelo homem há mais de 12.000 anos. Ao chegarem ao solo rio-grandense, os colonizadores encontraram 3 raças indígenas: os Gés, os Guaranis e os Pampianos. Os Gés talvez fossem descendentes de mais antigos caçadores do interior. Habitavam no Rio Grande do Sul já pelo século II a.C. Guaranis foram os primeiros agricultores do Rio Grande do Sul. Entraram como invasores. Parece que chegaram em 2 levas. A primeira entre os anos de 300 e 400 d.C. e a segunda entre os anos de 1000 e 1100 d.C. Os Pampianos habitavam o sul do Rio Grande do Sul, o Uruguai e parte das províncias argentinas, de Correntes e Entre Rios. No Rio Grande do Sul, os vestígios mais antigos remontam ao 1º milênio antes de Cristo. Os primeiros colonizadores de Derrubada chegaram mais ou menos na década de 30 e depararam com uma grande área devastada, por isso do nome Derrubadas.